depois de um determinado momento, morando em Buenos Aires e fazendo a Universidade de Coquetel, eu fui encantado por um outro movimento, que era o movimento dos cozinheiros. Fui totalmente encantado pela ideia de me tornar um bartender, e foi, sem dúvida nenhuma, São Paulo. Meu primeiro passo, sem dúvida, foi primeiro tentar conhecer, né, o mercado. Eu não conhecia, tinha um pouco de referência do que era São Paulo, mas tentar entender aonde acontecia, né, esse movimento. Até então eu pensava que era um movimento único, exclusivo Rio ou São Paulo, até porque eu não vim da área de bar, né, mas fui totalmente seduzido, fui totalmente encantado pela ideia de me tornar um bartender, e foi, sem dúvida nenhuma, São Paulo para onde eu apontei, né, a primeira vez, ainda buscando na internet, de uma forma bem lenta, né, e com muita cautela, onde tinha uma escola, né, onde tinha um curso, e inclusive se era reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura, né, pelo MEC, enfim, coisas desse tipo que me deixaram bastante intrigados, né, porque eu não encontrei no Brasil até então, né. Estou me referindo aí a quase 20 anos atrás, mas eu não vou falar a minha idade, enfim, vocês façam as contas aí que quiserem, né, mas basicamente foi isso, né, eu busquei um local, uma escola e tudo apontou para São Paulo, e a partir dali, inicialmente, foi meu pontapé inicial, foi São Paulo. A dica que eu dou inicial é que realmente tenha um curso de formação, sabe? Busque uma base. Para eles, né, para as pessoas que estão ingressando, as pessoas na área de bar ainda não vão se identificar muito na coquetelaria clássica ou na coquetelaria de vanguarda, não importa. Mas tem que haver a base, tem que haver o alicerce, para a partir dessa base que vai acontecer mais para frente, a pessoa ter uma direção, né? Coquetelaria clássica, eu vou por aqui, coquetelaria contemporânea, ou até mesmo gastronomia, que a gente cita muito, né? Que eu particularmente, depois de um determinado momento, morando em Buenos Aires e fazendo a Universidade de Coquetel, eu fui encantado por um outro movimento, que era o movimento dos cozinheiros, era o movimento gastronômico, e aí eu criei muito mais expectativa dentro da área de bar. Isso também me estimulou bastante. Eu acho que buscar uma boa base, um bom curso, uma boa formação, para você poder ir mais longe, né? Para os já iniciados, tentar entender quem são os grandes grupos ou onde está a grande massa de coquetéis no Brasil. Lamentavelmente, no momento, lamentavelmente que eu me refiro, é porque a gente tem muito um bloco Rio, São Paulo, Paraná, Belo Horizonte, mas a gente tem pouco em Manaus, a gente tem pouco em Fortaleza, a gente tem pouco em Salvador, a gente tem pouco em Floripa. Então, né, tentar ver esses mercados como uma forma bacana de, quem sabe, se iniciar um trabalho aí, né? E a dica é capacitação constante. Nunca parar de se capacitar. Certamente o que já iniciou, se acha que com um ano de curso ou com um ano de profissão ele está bem, é o momento onde ele vai desmoronar. Então acho que capacitação constante, leitura, hoje a internet proporciona tudo isso de uma maneira muito mais fácil do que há 20 anos atrás. Pô, não sou tão velho assim, mas certamente capacitação constante. Capacitação constante é o que vai fazer a diferença e é o que vai ditar uma outra moda, uma outra regra para isso que já iniciaram, né? Tomara, essa é a aposta. Bom, bartender, termo inglês, né? Não discrimina sexo, pode ser homem, mulher, preto, branco, baixo, né? Alto. Surgiu num determinado momento e movimento na coquetelaria europeia, onde, vindo dos Estados Unidos, você tinha apenas barman, né? E quando alguma mulher que trabalhava em bar
não sabia o que ela era, aí começou um verdadeiro tititi na profissão. Então os europeus resolveram designar homens e mulheres, ambas para a mesma profissão, como bartender. Barman era apenas a figura do homem trabalhando no bar. E já existiam mulheres, né, nos Estados Unidos, mas elas eram bargel, que soou muito como show bar, sabe? E elas se sentiram oprimidas, óbvio, né? O mundo ainda é um pouco machista também nesse sentido, e graças a Deus houve uma revolução com relação a esse termo. Então nós somos bartenders, né? Mixologista, mixólogo vem mais no âmbito de alquimia, né? Como eu falei em algum momento, os apotecários, os alquimistas apotecários, que carregavam a sua estante de misturas, que é o que a gente faz hoje, carregando as nossas infusões, os nossos síropes, os nossos artesanais para cima e para baixo. É um termo bonito, é um termo lindo, mas de fato, bartender de carreira, bartender de profissão. Não posso falar que a imprensa tem um papel importante em falar que você ou eu, por exemplo, somos mixólogos, porque mixologia vem dessa arte de mistura. Portanto, é o que o bartender faz, né, no seu dia a dia, ou nos seus momentos de folga, no seu laboratório, na sua oficina, não importa. As outras profissões que você deu como exemplo, basicamente são profissões que também há muito estudo, né, há muita ciência envolvida, né, não desmerecendo o rótulo, e eu já falei em algumas entrevistas anteriores para outros canais e para outros grupos, a gente não desmerece em momento nenhum o sommelier, óbvio, de cerveja, de saquê, de uísque, né? Agora, é importante não rotular muito, eu sou um sommelier de coquetéis, ou coisas que possam vir a acontecer nesse sentido, porque aí a gente começa a perder foco. Então, reitero aqui, né? Somos bartenders de profissão, mixólogos pela arte da mistura, basicamente. A gente está num crescente, a gente está num momento de conhecer mais esses biomas brasileiros, né? Caatinga, Cerrado, Pantanal, enfim. A gente está num momento incrível de busca, de valorização de ingredientes artesanais dentro das suas inúmeras áreas, né? Dentro do nosso enorme território nacional. Valorização da cachaça, por exemplo, graças a Deus, é um produto tipicamente brasileiro. A gente está num momento muito bom, a gente está num momento crescente muito bom. O que me chama só como fato de curiosidade é que a gente precisa de uma nova geração. Eu ainda não vejo grandes nomes no mercado, isso é ruim, porque a gente precisa de nomes novos, a gente precisa de uma nova geração, assim como a nossa, que não foi tão estimulada, e num determinado momento a gente correu atrás para estimular por intermédio de vários grandes bartenders, né? Bom, eu posso citar vários aqui, bom, o Simone é o caso deles, né? E eu acho que tá incrível, vai ficar mais ainda, mas a gente precisa de mais profissionais para disseminar essa cultura, para não ficar apenas numa determinada região e as outras menos focadas, sabe? A gente tem que continuar disseminando isso, seja numa viagem que eu vou para a Argentina, ou que eu vou para a Espanha, ou que eu vou para o Peru, e cada vez mais eu estou sendo estimulado por profissionais da área, de outros países, que estão estudando e cultivando ervas, e me faz pensar que quando eu volto para o Brasil, eu tenho que ir mais para Amazonas, ou que eu tenho que entender que uma travessia do Peru sentido Amazonas me vai trazer uma herança culinária incrível, que talvez eu nunca tive, estímulo, né? Então eu acho que está começando, não é um processo antigo, né? Não é um processo antigo, a gente está, graças a Deus, hoje está num caminho bem melhor do que foi a década de 80, mas não a de 90. A década de 80, por exemplo, foi uma década incrível, mas muita coisa parou ali. E o que avançou?
de 90 para cá? Muita coisa. Mas 80 ditou algumas normas também, né? Sabores, poucos valores de ingredientes artesanais, era a quantidade de misturas excessiva nos coquetéis muito doces, que é uma grande discussão hoje, né? Esse tema açúcar, né? Pela nossa herança de cana-de-açúcar, inclusive, no país. E a gente está voltando atrás para fazer o quê? Para fazer o pessoal entender isso. E quem está ganhando? Os nossos clientes. Aí tem uma coisa boa, né? A reeducação. Né? Eles não vivenciaram isso, talvez a gente não, mas a gente está estudando para proporcionar essa mudança, né? Aí, basicamente, a gente vai falar para a massa de investidores, né? Primeiro, acreditar no empreendimento gastronômico e olhar o bar não como mais um setor, e como o grande setor, né? Que vai alavancar, por exemplo, o ticket médio. Né? Existem bares hoje com faturamento mais voltado para a bebida do que para a comida. E o investimento maior foi na cozinha. Aí você fala, como isso pode acontecer? Pelo simples fato de você ter um bom chefe de bar, de você ter um líder, de você ter alguém que tem uma puta de uma visibilidade e a brigada de salão fazer a diferença dela, né, na venda sugerida, entendendo o conceito, entendendo que hospitalidade é fundamental, que serviço é fundamental. E a comida vem como um grande complemento, mas ela não quer passar por cima da coquetelaria, nem a coquetelaria passar por cima da gastronomia. Tem que ter essa união, tem que ter essa fusão para a coisa acontecer. Mas eu acredito que não se trata de falta de investidor, se falta planejamento. Falta planejamento. Eu tenho percebido, e ao longo desses últimos meses, que eu, por exemplo, eu fiz uma consultoria atrás da outra. Então significa que ainda existe uma bolha no nosso país rentável e com economia para investimento. Isso não ficou para trás. Eu posso citar vários casos, né? Não é o caso aqui, mas a gente já sabe ou conhece bares que abriram no boom da crise. Aí você se questiona, mas por quê? Porque foi um momento certo do investimento, talvez o investidor fez uma pesquisa de mercado, um business plan, e falou, vamos abrir agora. Eu particularmente talvez não abriria, eu ficaria um pouco receoso e com muito medo. Qual a influência disso para os bartenders? Eles estão trabalhando mais e não estão sendo mais remunerados, não por essa bolha, e sim porque as empresas tiveram que fazer cortes. E ao mesmo tempo fazendo cortes, aqueles que ficaram acabaram adquirindo mais funções. E a gente sabe que a função de um chefe de bar ou de um bartender no bar não é trabalho fácil, é pesado. Tem a produção, tem toda a questão do atendimento, na maioria das vezes eles são precursores de um atendimento, de um padrão de atendimento, mas eu não vi crise para a área de bar. Se você me perguntar se houve menos consumo de coquetéis, caiu um pouco sim. Bebida e comida sempre foram necessidades, né? Desde muito tempo. Agora, lógico, o álcool não pode ser levado como uma necessidade, mas eu não vi muita queda. Não foi uma queda brusca, foi uma queda de economia apenas, né? Não de investimento para bares. Eu vou apostar nos tiques, né? Eu vou apostar nas cidras. Eu vou apostar nas variações de spritz, que são extremamente agradáveis, são extremamente leves. A gente tem inúmeros espumantes nacionais incríveis, com um custo bacana, né? Para não aumentar a precificação. Eu vejo essas três variantes interessantes para a tendência de 2017, e sem aquela historinha de que porque no verão, no inverno. Bom, no Brasil a gente não tem inverno, né, para começar, então a gente tem menos uma estação. A gente tem muito primavera e verão, né? O outono também é interessante, mas eu vejo essas três tendências fortes no país.
e eu vejo mais interesse por coquetéis com cachaça, com certeza. Ela deixou de ser marginalizada, né, graças a Deus, e está virando um assunto bem interessante em termos de cultura, né? Que é interessante mesmo você chegar no bar e o bartender te vender não a poesia do coquetel, mas falar o mínimo de história, né? Não se trata de um Forrest Gump, mas é interessante você envolver com essa história e fazer o cliente beber menos e melhor. Eu atribuo essas três variantes como tendências, do meu ponto de vista.